E a acústica da Arena MRV melhorou mesmo? O Atlético vai implantar as placas de alumínio em toda a arena? Roda a vinheta e bora falar de Galo. O Galo voltou à Arena MRV contra o Fluminense, vitória no sufoco, 3-2 no finalzinho, bem do jeito atleticano de ser, mas tinham duas novidades muito importantes nessa partida contra o Fluminense que marcava a volta da Arena MRV. A primeira era o gramado sintético, jogadores falaram muito sobre isso, todo mundo é um assunto no Brasil inteiro a implementação do gramado sintético na Arena MRV, em todos os outros estádios, mas o que afeta mais diretamente o torcedor ali no dia do jogo é a acústica, que era um ponto de crítica praticamente unânime de toda a torcida. A diretoria do Atlético admitiu que havia um problema de acústica sim na Arena MRV e essa volta do Galo marcava o primeiro jogo já com as placas de ACM, as placas de alumínio instaladas no setor sul, onde ficam as organizadas do Galo. E esse vídeo aqui vai ter duas partes. Primeiro as minhas percepções, o que eu percebi estando lá na Arena MRV, se melhorou muito mesmo. A gente vai falar sobre isso na primeira parte do vídeo e depois tem informação sobre o que o Atlético pensa. Será que pensa em colocar em toda a Arena MRV esse mesmo material? Tem informação quentinha sobre isso e também uma entrevista com a Luísa Mendes, que é engenheira e trabalha com acústica, tem uma empresa de projetos acústicos e ela conversou com a gente aqui sobre esse assunto e muito mais da Arena MRV, se vale a pena mesmo colocar em toda a arena. Tá muito legal o bate-papo com a Luísa, então vale muito a pena ficar até o final desse vídeo, que tem essas duas partes muito bem definidas. E esse vídeo aqui, como sempre, é um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos, com preço baixo, qualidade e variedade, para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. E quando você for lá no Açaí fazer aquela sua compra do mês, não deixe de levar para casa os produtos Carrijo. A gente que é mineiro gosta de uma comida que tem um gostinho mineiro, que tem um tempero mineiro, e é isso que os produtos Carrijo levam até a sua mesa. Arroz Carrijo, feijão Carrijo, café Carrijo, tudo com muita qualidade, com preço baixo, para você levar para curtir com a sua família também na mesa da sua casa. Então, vai no Açaí, leve para casa produtos Carrijo, a tradição mineira que conquistou o Brasil, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora então para a primeira parte desse vídeo com observações, o que deu para perceber nesse Galo e Fluminense em relação à acústica. Para dar uma noção espacial mesmo, geográfica, a tribuna de imprensa, onde eu acompanhei o jogo, fica no setor interoeste da Arena MRV, que é atrás do banco de reservas do Galo e bem no anel superior, no teto, o último lance ali de arquibancada, digamos assim, da Arena MRV, onde a imprensa fica durante as partidas do Galo. E esse assunto, a acústica, muito mais do que o gramado, era o grande assunto ali entre os colegas de imprensa, os repórteres de portal, de impresso, de rádio, a gente do YouTube, todo mundo queria saber se melhorou para levar para o leitor, para o telespectador, enfim, se tinha melhorado mesmo, a gente dá a nossa opinião. Então esse era o grande assunto ali, todo mundo, e aí, será que vai melhorar? Será que não vai? Particularmente, eu estava confiante, eu achei que ia melhorar, eu estava otimista, o Atlético investiu milhões, foi atrás do Marco Antônio Vecchi, que é um professor respeitado do FMG, então eu tinha esperança sim de que ia melhorar essa questão acústica da Arena MRV. Mas aí, já para entrar na minha percepção, o que eu achei? Eu não esperava que seria tão gritante, tão absurda a diferença. E assim, quando a bateria da Galocura entra, a Galocura sempre faz o aquecimento dela ali, quando a Galocura sobe para o Intersul, que é atrás do gol ali, já com a bateria rolando, foi impressionante, todo mundo da tribuna de imprensa ali se olhou e falou, nó, melhorou muito. E foi aquela coisa unânime, não teve nenhum momento daquele, será que melhorou? Será que não melhorou? Será que impressão nossa? Não teve. Quem estava no estádio, estou falando da imprensa porque é onde eu estava, mas depois conversando com torcedores, com sócios aqui do canal do Frossar, é impressionante. Eu não sabia que a diferença era tão grande e isso só mostra como que realmente era ruim. Não era viagem antes, como que era realmente muito prejudicial a forma que estava o projeto acústico ali da Arena MRV, com a Alain de Rocha, com os furos, como que prejudicava essa reverberação do som. Então, logo nesse momento que sobe a Galocura, começa com a bateria, começa a puxar a música, já fica muito claro que vai ser bom. E essa impressão, ao longo de todo o jogo, só foi aumentando. Hino ali, quando os times entram em campo, as principais músicas,
No segundo tempo, até a cobrança ali, o time sem vergonha, que viralizou. Todas as músicas, o Bota Cara, aquela que dá aquele berro mesmo, que você sente o eco, essas músicas que a gente que vai no estádio, trabalhando ou torcendo há muitos anos, já sabe quais são as músicas que vão pegar ali, dar aquele berro mesmo na torcida. O Galo foi muito alto, então assim, já deu pra ver uma melhora muito grande durante todo o jogo. Então assim, é um alívio muito grande saber que essa questão da acústica foi melhorada. E aí, Hugo, foi um dos jogos mais legais que você viu da torcida do Atlético, um estádio, dos jogos que a torcida do Atlético mais fez barulho? Não, não foi. Tinham 25 mil pessoas, a Arena MRV tem outras questões, como preço de ingresso, como uma capacidade muito grande dada para quem tem cadeira cativa, são perfis diferentes de torcedores, mas foi um alívio porque não tinha uma questão técnica que não permitia que a torcida do Galo fosse a torcida do Galo que a gente cresceu vendo, que a gente sabe que é temida por adversários, que os jogadores vêm pro Galo e falam da torcida do Galo, e tinha uma questão técnica ali que impedia. E ter acabado com isso é um alívio muito grande. A partir de agora tá nas mãos da torcida cantar, fazer barulho, que fez contra o Fluminense, virou muito por conta da torcida, teve a cobrança, teve o incentivo, tem de tudo, essa é outra discussão, mas sim, a torcida do Atlético fez muito barulho, o Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor ali, foi muito alto, então sim, já teve o papel da torcida, como em muitos jogos antes da reforma, da melhoria da acústica, não havia acontecido ainda na Arena MRV. Então, já dá para imaginar uma Arena MRV cheia em jogo decisivo, com o Atlético pressionando, que a gente sabe que tudo isso influencia um pouco nessa pressão que a torcida faz para dentro do campo, quando o time dá 3, 4, 5 chutes pro gol, isso faz muita diferença, inflama a torcida, mas hoje não tem uma questão técnica que impede mais. Isso já é uma alegria muito grande saber que a nossa casa, essa questão foi solucionada, talvez possa melhorar, colocar no estádio inteiro, a gente vai falar mais sobre isso ainda nesse vídeo, mas aqui fica, a gente critica quando tem que criticar os problemas da arena, as qualidades, é um estádio lindo, e esse problema da acústica realmente foi muito bem solucionado, melhorou muito. Você que talvez, eu tenho amigos inclusive, assim, que a gente conversa com o torcedor que às vezes vai no jogo hoje, não vou porque não dá pra cantar tão bem, lá não é a mesma coisa do Mineirão, não é a mesma coisa do Independência, apesar de ser a nossa casa, melhorou muito, palavra de quem tava lá e não é só minha, de todo mundo que eu ouvi, melhorou muito pra conseguir cantar, pra conseguir de qualquer setor que você esteja do estádio acompanhar o que está sendo cantado pelas organizadas, melhorou muito. Essa é a impressão inicial, então parabéns para o professor Marco Antônio Vec, parabéns para o pessoal do Atlético que foi atrás dele, que bancou essa reforma. Nesse ponto, tem outros pontos para melhorar, preço de ingresso, como eu citei, enfim, mas nesse ponto da acústica realmente melhorou e muito. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte do vídeo, uma impressão muito positiva desse Galo e Fluminense. Uma pausa bem rápida aqui no nosso vídeo para 2 recados muito importantes. O primeiro deles da KTO. Se você gosta de brincar, se divertir, fazer aquela fezinha para colocar mais emoção no jogo, vá lá em kto.bet.br e conheça as probabilidades. São as melhores odds do mercado e ainda tem muita promoção bacana para você curtir. Tem oddão, tem chance extra, tem ganho antecipado e tem a Liga do Milhão agora, em que você pode ganhar até R$ 1 milhão. Então não perca tempo, vá lá em kto.bet.br, mas gente, sempre com muita responsabilidade, com aquele dinheirinho que está sobrando, o troco do pão, o troco do café, nunca o dinheiro que está faltando, não é investimento e é para maiores de 18 anos. Uma dica muito especial também da Confiax, que você já conhece aqui do canal do Frossar, tem tudo o que você precisa para levar uma vida bem tranquila, tem seguro para o seu carro, para a sua casa, para o seu pet, seguro para o seu celular, plano de saúde, tudo mesmo que você precisa, inclusive as melhores condições do mercado do consórcio. Pode ser para a sua casa, para o seu carro, para você realizar esse sonho. Então não perca tempo, são as melhores condições e já chame aí o pessoal da Confiax. Você vai ser super bem atendido e se falar que veio através do canal do Frossar, ainda concorre a uma camisa oficial do Galo de 2025. Não perca tempo e chame o pessoal da Confiax. Bora então para a segunda parte desse nosso vídeo sobre a acústica da Arena MRV e é uma entrevista com a Luísa Mendes, que é sócia da Andata. A Andata é uma empresa focada em projetos acústicos, a Luísa é engenheira, teve aula com o Marco Antônio Vec, que trabalha com projetos acústicos e é sócia da Nina. A Nina que participa aqui do Portão 13, é sócia do canal do Frossar e as duas têm a Andata, que é uma empresa de projetos acústicos, então elas sabem muito do que elas estão falando e a Luísa concedeu pra gente uma entrevista muito legal. Primeiro eu perguntei para ela sobre a lã de rocha, sobre os furos que existem ainda em grande parte da Arena MRV, existiam ali no setor
Sul, e foram justamente esses furos que foram tampados pelo material, pelo ACM, essa placa de alumínio que foi instalada na Arena MRV. Ela fala pra gente sobre esses furos, sobre a tão famosa lã de rocha e sobre a placa de ACM, a solução que foi encontrada para a Arena MRV. O material perfurado, ele é um grande material absorvedor. Não é trivial a compreensão disso, mas quando o som passa por uma superfície perfurada, existe uma absorção muito grande de sonora mesmo, por causa da transformação do tipo da onda. A onda ela difrata por trás dos furos, o processo mecânico explicando é mais técnico, mas apesar de ter essa visão física da coisa, atravessa e tudo mais, tem essa questão de difração que acontece quando um som passa por material perfurado, que é muito eficiente em termos de absorção. Então, o que estava projetado antes, ele realmente era muito eficiente para absorção e de amplo espectro, porque, igual eu falei agora há pouco, a espuma ela é muito eficiente para médias e altas frequências. A espuma que eu digo é lã de rocha. A espuma que eu digo é um material viscoso, é um material fonoabsorvedor de médias e altas frequências. E as chapas perfuradas são boas nas baixas frequências, assim, lá por 125 Hz, para baixo. Então, assim, estava muito eficiente na absorção. Quando você coloca a placa de ACM, que se eu não me engano, né, é dupla de alumínio mesmo, com material viscoso dentro, você aumenta a reflexão. E é uma coisa que, teoricamente, é simples, né? Assim, é fácil visualizar isso, que o som vai bater ali e vai refletir. E durante a entrevista, a Luísa também citou um outro ponto muito importante que ajuda na reverberação do som na Arena MRV, que é a mudança do local da Galocura, que é a principal organizada do Atlético, quem puxa ali a maioria das músicas, que ao invés de ficar agora no setor inferior, ali no Brahma, vai para o Intersul e ficar mais próxima dessas placas de ACM que reverberam, que refletem esse som. A Luísa falou sobre a importância desse movimento, da troca da Galocura de setor e citou ali um caso familiar que fica até mais fácil da gente entender toda essa situação. Esse é o tipo de cuidado de projeto que ajuda muito. Às vezes, assim, não é questão do material, é questão da geometria, é questão da posição das fontes dos receptores. Então, assim, esse tipo de medida é extremamente eficiente, às vezes, assim, não nesse caso, que realmente precisou colocar as placas refletoras, mas isso ajuda demais, demais. Um caso, assim, contar um caso assim, que eu conto da minha família, por exemplo, que eu conversava, minha avó perdeu a audição, foi perdendo aos poucos, e ela tá praticamente surda. Mas eu reparava que tinha hora que ela escutava e tinha hora que ela não escutava. E aí eu olhei e falei assim, gente, por que a gente não muda a cadeira da vovó para ficar perto da parede? Porque se ela ficar de frente, de costas para a parede, né, o som que você manda vai estar refletido ali muito rápido, então vai estar amplificado. E é uma forma de maneira seletiva de você amplificar só aquilo que você quer amplificar. Porque esses aparelhos de surdez, por exemplo, eles amplificam tudo como um todo, eles não sabem o que é relevante ou não. Mas se a pessoa está perto de uma superfície, quem está falando com ela vai estar refletindo logo aquilo. E dito e feito, a gente fez isso e minha avó começou a escutar muito mais fácil o que a gente estava falando, porque simplesmente tinha uma superfície mais próxima dela. Então, assim, é muito legal que eles tenham proposto isso, porque eu particularmente não sou atleticana, então eu nunca fui na Arena MRV, não fui depois da mudança, né? Esse foi o primeiro jogo, né? Se eu não me engano, no domingo. Só escutei mesmo dizer, mas que bom que eles tomaram essa medida. Eu acho que com certeza é algo que ajuda demais, demais. Trabalhar a posição da fonte emissora é algo assim muito eficiente para resolver o problema. Chegou a hora de uma informação que a gente apurou com o Atlético. Muitos torcedores que viram o resultado positivo que deu ali na Arena MRV implementar essas placas de ACM no setor sul, pensaram, por que o Atlético não coloca então em todo o estádio? A gente procurou o Atlético e recebeu uma informação que o Atlético estuda sim, está em estudo, está em fase de testes, colocar as placas em outros setores do estádio. No setor sul, inclusive, não está todo pronto. Cerca de 95%, mais de 95% das placas já foram instaladas, mas tem alguma parte ainda, pequena, ínfima quase, para ser instalada no setor sul da Arena MRV, que a princípio vai ser o único setor a receber essas placas de ACM. Mas pode acontecer do Atlético, depois de estudos, de testes, levar essas placas para outros setores do estádio. Então o que a gente tem de informação é que o Atlético sim pensa nisso, o Atlético sim faz estudos, faz testes, e essa é uma possibilidade, nada certo, não dá para cravar se o Atlético vai ou não colocar essas placas em outras partes do estádio. O que dá sim para a gente cravar é que
Caso os testes sejam bem-sucedidos, caso os testes mostrem que vai ter um ganho muito bom colocar essas placas em outros setores do estádio, isso só vai acontecer para a próxima temporada. Então, em 2025, nessa temporada, o Atlético vai até o fim de 2025 com as placas, com a mudança da acústica apenas no setor sul da Arena MRV. E agora é importante a gente falar por que o Atlético está fazendo tantos testes antes de sair colocando placa de ACM por todo o estádio. E quem explica isso pra gente é a Luísa. A Luísa explica que não é tão fácil assim, deu certo no setor, vai dar certo no outro, porque a reverberação do som, o eco que pode causar, também pode ser prejudicial se não forem feitos testes muito bem feitos ali, muito bem aprofundados. Pois é, eu acho que realmente não é uma coisa, foi bom lá, se a gente fizer no resto todo vai ser bom. Talvez sim, talvez não. A acústica tem uma questão muito empírica, sabe, na natureza. É uma coisa até que no meu trabalho eu tento colocar muito, porque muito cliente vem assim e fala assim, olha, eu preciso isolar isso aqui, aqui, e não é uma receita de bolo. Por mais que a gente tente, a gente simule em software, tenho certeza que eles fizeram isso também, faz simulações e tudo mais, não é trivial, não é 100% previsível o comportamento do som, ainda mais nesse caso que são múltiplas fontes, múltiplos comportamentos, múltiplas frequências. Então, a maneira mais fácil de fazer as coisas é realmente de maneira semi-empírica, que você faz testes, você tenta visualizar como que funcionaria. E nesse primeiro momento, eu acho que se está funcionando desse jeito, talvez algum tratamento a mais nos outros setores, talvez funcione, mas não necessariamente da mesma quantidade, da mesma forma. Isso eu acho que eles vão ter mais material para avaliar, assim, tendo as variáveis na mão, né? Porque eu não vou me arriscar a dizer, falar assim, não funciona botar mais ou funciona, mas eu sei que não é trivial. Então, talvez realmente seja uma questão de estudar melhor, ver melhor como que isso se comporta. Mas, como eu disse, só de mudar a posição da torcida organizada, eu acho que isso, não vou falar que isoladamente resolveria, com certeza as placas fazem muita diferença, mas isso com certeza ajuda. Tá, então mais uma parte esclarecedora dessa entrevista com a Luísa, que é sócia da Nina na Andata, uma empresa de soluções acústicas. A gente agradece muito as duas, a Luísa por ter participado aqui, topado dessa entrevista pra gente do canal do Frossari. Como conclusão, é um alívio. Pra mim, mais uma vez, pessoalmente, era uma coisa que me deixava triste. Saber que o nosso estádio, que é bonito, que tem seus problemas, mas é o nosso estádio, é a nossa casa, é muito bonito, tinha esse problema de acústica, uma coisa que é tão importante para o atleticano. O atleticano gosta de saber que faz diferença, que os jogadores do Galo e do adversário ouvem, sofrem os adversários por ter a pressão da torcida do Galo, a gente consegue incentivar os jogadores, e eu sofria muito em saber que na arena isso estava difícil por uma questão técnica, não dependia só da torcida. E hoje depende da torcida, se vai virar um caldeirão ou não, depende muito da torcida, então isso está nas mãos da massa. Eu acho que a gente vai conseguir fazer da arena um caldeirão mais do que já foi até agora, acho que vai melhorar muito com essa questão da acústica, então é realmente um alívio que a acústica tem realmente melhorado, dado esse salto de qualidade que foi perceptível para todo mundo que esteve nesse jogo contra o Fluminense. Agora é hora da massa incentivar a fazer o nosso papel para ser cada vez mais forte como mandante na Arena MRV. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo esclarecedor, com informação, com entrevista, também com opinião. E eu peço para você, antes de sair, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Frossar, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Se você foi ao jogo, o que você achou? Você que viu da TV, muita gente que viu da TV falou que foi claramente melhor também a questão da acústica. Então, hype o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, porque ajuda muito o nosso trabalho e, se der, se torne um sócio, um membro aqui do canal do Frossar.